Um pássaro, um rio, uma flor, a cachoeira, a brisa e o mar. Um caminho, uma relva, um campo. É vida, não pode acabar. Toda vez que se corta uma árvore, se destrói um pedaço da flora. Quando o ar se mistura à fumaça, é a fauna que morre e chora. Vamos fazer nossa parte, mudando a mentalidade. E quem sabe um dia traremos o campo pra nossa cidade. A mãe natureza, natureza é vida. Esse é o caminho, é a nossa saída. A mãe natureza, natureza é vida. Esse é o caminho, é a nossa saída. Toda vez que se corta uma árvore, se destrói um pedaço da flora. Quando o ar se mistura à fumaça, é a fauna que morre e chora. Vamos fazer nossa parte, mudando a mentalidade. E quem sabe um dia traremos o campo pra nossa cidade. A mãe natureza, natureza é vida. Esse é o caminho, é a nossa saída. A mãe natureza, natureza é vida. Esse é o caminho, é a nossa saída. Amores, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui com vocês mais uma vez para a nossa aulinha. Bem-vindos à nossa aula sobre o meio ambiente. Olha só, vocês estão vendo esse cenário lindo, maravilhoso em que a tia está? A gente está numa célula do meio ambiente, né? Nós estamos num bioma do meio ambiente, tá? Vocês estão vendo a natureza maravilhosa, coisas lindas que estão aqui atrás. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o meio ambiente, né? Sobre essa natureza maravilhosa que nós temos. Você sabe como é que a gente cuida do meio ambiente? O meio ambiente a gente cuida quando a gente cuida da nossa casa, quando a gente recicla o nosso lixo, né? Quando a gente não joga o nosso lixo no chão, não joga o nosso lixo na rua, né? Quando a gente reduz a quantidade de coisas que a gente usa. Lembra no começo do ano, né? Que a tia falou sobre reduzir, reciclar, reutilizar, né? Então a gente sabe que a gente precisa fazer com que o meio ambiente esteja bem cuidado. A nossa casa, a nossa escola, né? Cuidar das coisas que a gente tem, não sair jogando fora tudo, nem jogar na natureza, né? Porque a natureza é a principal afetada quando a gente faz essas coisas, sabia? O homem está destruindo a natureza. E infelizmente, né? Isso só vai fazer mal pra gente mesmo. Porque quanto mais a gente destrói a natureza, mais a gente acaba com o nosso planeta. E onde é que a gente vai morar se não tiver o planeta Terra? Onde é que a gente vai fazer nossas casas? Onde é que a gente vai respirar, né? Porque sem as árvores, sem o oxigênio, né? O ar que elas nos proporcionam, né? Que se vocês sabiam que é a árvore que traz o oxigênio que a gente respira, ó. Isso tudo a gente deve à natureza, né? E se a gente derruba as árvores, se a gente destrói as plantas, se a gente polui os rios, não vai ter ar para respirar, não vai ter água para beber, não vai ter comida para a gente se alimentar, o sol vai aquecer, vai fazer um frio enorme e o que vai acontecer? Nós vamos morrer. E sabe por quê? Porque o homem simplesmente não respeita a natureza. E nós, como pequenas crianças e uma grande geração, devemos saber e entender que a natureza é a nossa casa, que nós devemos cuidar dela. É um meio ambiente que nós vivemos. E se a gente não cuidar, logo mais pra frente, né? Num futuro nem tão distante assim, a gente vai perceber a burrada que a gente fez em não cuidar da natureza. Cada lixinho que a gente joga no chão, sem as pessoas verem, vai afetar lá na frente, sabia?
muitas enchentes, muitas casas destruídas das pessoas, é justamente porque as pessoas jogam lixo no chão, acumula. Aí quando o rio transborda na chuva, o que acontece? Destrói a casa das pessoas, porque as pessoas jogam lixo na rua, as pessoas não reciclam o lixo, né? As pessoas não separam o lixo orgânico, né? Vocês estão vendo aí as latinhas, né, de separação. A gente tem as latinhas do lixo orgânico, a gente tem a latinha do lixo de papel, de plástico, de metal, né? Então, tudo isso são lixos que a gente precisa separar, né? Estão vendo aí as latinhas? A azul significa que nela você vai jogar só papel, papelão, coisas que tenham a ver com papel, tá? Tudo que é de papelaria, vocês vão jogar na latinha azul. Na latinha vermelha, vocês vão jogar o plástico, né? O papel da bala, que é de plástico geralmente, né? Vocês vão jogar as garrafas PETs, que vocês não vão usar de jeito nenhum, né? Que eu creio que vocês podem usar sim para fazer coisas muito legais em casa, e hoje eu vou mostrar isso para vocês, né? Tem o verde, que é pro vidro, o amarelo, que é pro metal, né? E tem também uma outra latinha específica também para lixos orgânicos. O que é isso? Resto de comida, né? Então, tudo isso que a gente deveria fazer ajudaria a natureza a não ficar com tanto lixo, sabia? Porque muitas vezes, quando a gente joga esse lixo no chão, ninguém tá vendo, né? As pessoas têm o costume de dizer isso. Muitas vezes a gente tá agredindo a natureza. Porque se todo mundo fizer isso, ninguém tá vendo, só sou eu que tô jogando um papelzinho aqui. Imagina quantas pessoas vão fazer isso no mundo? Muitas, né? Então, a gente deve sempre fazer a nossa parte e fazer ao máximo para que o lixo não se espalhe e que a gente possa reciclar cada um deles. E sabia que reciclar é reutilizar? É fazer com que aquele lixo vire uma coisa nova. Muita gente pega o papel e faz papel novo, né? Dá para fazer papel reciclado, né? Que inclusive é um papel maravilhoso, que faz com que a gente corte menos árvores, porque vocês sabiam que todo o papel que a gente conhece, papel, papelão, cartolina, todos eles vêm das árvores. E quanto mais a gente tem papel, mais a gente tem árvore cortada. Vocês sabiam disso? É triste, né? A árvore é feita para fazer muitas coisas. As pessoas cortam as árvores da natureza para fazer coisas de madeira, para fazer coisas de papel, para fazer borracha, para fazer muita coisa. E muitas vezes não plantam novamente. Isso faz com que o terreno, né, onde estão as árvores, a natureza vai ficando sem árvores e vai ficando mais calor, vai ficando com o terreno tão liso que ele pode simplesmente ser derrubado, ele pode fazer com que as encostas, né, que são os morrinhos, comecem a descer e bater nas casas. Então, muitos acidentes acontecem. E quando as pessoas poluem a água? Acontece muito isso, hein? Poluir a água. E sem água a gente não vive, sabia? A gente pode ficar no máximo 2 dias sem beber água. Mesmo assim, a gente vai estar passando mal, quase morrendo. E depois desses 2 dias, se a gente não beber água, a gente morre. Porque o nosso corpo é feito de 70% de água. Você sabia disso? E se a gente simplesmente não cuida da nossa água, da nossa natureza, a gente vai ficar sem. Você sabia que apenas 2% da água que a gente tem é água potável, água que a gente pode beber, água que a gente pode tomar? 2% da água no mundo. Mas, tia, tem tanta água no mundo? Tem sim. Mas nem tudo é pra gente beber. Por exemplo, existe mais água salgada do que doce. Quem já viu a gente beber água salgada? Não existe isso. A gente não vai beber água salgada. Muito menos água congelada, né? Como tem lá na Antártida, na Antártica, né? Que é nos extremos da Terra. Tem água congelada. Então, não dá pra gente beber água congelada. Não dá pra gente beber água com sal, né? Então, o que é que resta? Os rios, as lagoas, as fontes das águas. E elas, se a gente não cuidar, que é o que está acontecendo por aí, a gente vai acabar sem. Então, é isso que eu quero que vocês pensem. Que a gente cuide da natureza, cuide das coisas que a gente tem,
né? Separem o lixo, né? Porque se a gente fizer a nossa parte, a gente vai estar ajudando a natureza. E se cada um fizer a sua parte, não vai ser mais problema isso. Então, cada um tem que fazer a sua parte, né? E agora, eu quero que vocês escutem a história do palito fininho. Vamos lá? Era uma vez um palito chamado Fininho. Fininho vivia numa floresta linda, cheia de árvores, de animais, de plantas, sob o céu azul, um solzão maravilhoso e um lugar cheio de natureza, com cachoeiras, com rios, com lagos. E ele vivia feliz. Sabe por quê? Porque antes do palito Fininho ser um palito, ele era uma árvore. Ele era uma árvore bem bonita, estrondosa, maravilhosa, grande. E ele era muito feliz sendo uma árvore, né? Ele adorava fazer sombra para os animais, fazer sombra para as pessoas que passavam ali. E o palito fininho amava isso. Até que um dia ele estava num dia normal como qualquer outro, fazendo sombra para alguns trabalhadores que estavam ali. E do nada, ele começa a sentir um barulho. Ele começa a sentir um barulho. E começa a sentir um tremor, uma coisa louca. E ele começa a sentir uma dor. E aí, ele começa a sentir uma dor muito terrível, muito terrível. E ele começou a pensar, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? O que estão fazendo comigo? E aí, o Fininho percebeu que estavam cortando ele. Estavam cortando a árvore dele, né? E aí, alguns trabalhadores vieram com serrote, com a máquina de motosserra e cortaram a árvore do Fininho. Ele não morreu ali, mas ele ficou muito ferido, ele ficou muito mal porque cortaram a árvore dele e levaram ele para uma fábrica, um caminhão cheio de toras de madeiras, de outras árvores, de outros amigos do Fininho que haviam sido cortados. E aí o Fininho, infelizmente, foi para uma fábrica, né, junto com outras toras de madeira. Como eu disse a vocês, muitas vezes as fábricas cortam as árvores e não plantam novamente. Infelizmente, Fininho foi uma delas. E aí, quando ele chegou na fábrica, ele passou por um processo de fabricação de caixa de fósforo, né? Para você que também não sabe, a caixa de fósforo também são feitas de árvores, né? E aí ele passou por um processo muito louco, começaram a cortar ele inteiro, até que ele virou um palito, o palito Fininho. E aí ele foi colocado numa caixinha com outros 45 fósforos. E aí ele ficou todo com medo e ele já estava com a cabeça vermelha. Estava com a cabeça vermelha de tanto pensar naquilo. E ele ficou nervoso e pensou, será que eu vou morrer? O que será que vai acontecer comigo? Eu já deixei de virar árvore, agora eu sou só um palito. O que vai acontecer comigo? E aí ele foi levado para uma loja, né, um supermercado, e ficou lá, esperando para ver quem ia comprar ele, né? As horas se passavam e ele só nervoso esperando para saber qual seria o futuro dele. Até que um dia, né, uma família de pessoas que iriam acampar, olha só a coincidência, as pessoas iam acampar e resolveram pegar uma caixa de palito de fósforo. E pegaram logo a caixa de quem? De Fininho. E aí eles pegaram a caixa de Fininho e colocaram na bolsa e foram acampar. Uma família todinha foi lá acampar, né? Chegou no meio da floresta e justamente na floresta que Fininho morou antes de virar palito de fósforo. E aí ele pegou, né? E ficou ali, ó, com medo, esperando para ver o que ia acontecer. Então a família resolveu acender uma fogueira. E aí eles pegaram a caixa de fósforo de Fininho, abriram a caixa, pegaram Fininho, justamente Fininho. E aí pensaram, nossa, esse palito aqui é muito fino. E realmente, ufa, Fininho era bem pequenininho, bem fininho mesmo. E aí eles disseram, esse aqui não vai acender o fogo. Joga essa caixa de fósforo fora. E aí eles jogaram Fininho e os outros palitos no meio da natureza. Só que aí o que foi que aconteceu? Fininho voltou justamente para o lugar onde ele tinha sido cortado. Já pensou que coincidência? Fininho foi jogado fora justamente onde ele tinha sido cortado, no lugar em que ele era árvore. E olha só, Fininho chorou de emoção quando viu para o lugar onde ele tinha sido jogado. E sabe o que aconteceu? Fininho e suas lágrimas, né, começaram a escorrer sobre ele. A chuva
desceu, o sol apareceu, né? E aí as plantas começaram a enramar fininho. E Fininho ficou preso ali no meio das plantas. E sabe o que aconteceu? Fininho germinou junto com outras plantinhas. E sabe o que aconteceu? Ele começou a crescer novamente. Sabe como? Como uma árvore. Fininho começou a crescer como uma árvore novamente. Olha só que loucura. Ele tinha sido cortado, jogado, né? Foi feito de palito de fósforo. As pessoas não quiseram ele porque ele era muito fininho. E aí ele começou, quando foi jogado fora, a virar uma árvore. E logo depois de um pouco de tempo, ele já estava grande, majestoso, maravilhoso de novo, pronto para estar na natureza mais uma vez. Olha só, toda vez que a gente corta uma árvore, a gente destrói um pedaço da flora, um pedaço da floresta. E isso não pode acontecer. Nós temos que reciclar os papéis que nós utilizamos. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Reciclando os materiais que usamos, reciclando tudo que a gente usa, para que a gente não precise estar tirando da natureza o tempo inteiro, né? Outra coisa que a gente pode tirar da natureza e não colocar no lixo, reutilizar novamente, é o plástico. E sabe uma coisa que é feita de plástico? Garrafas PET. E hoje eu vou ensinar para vocês como faz um brinquedo de garrafa PET. É isso mesmo. Eu vou ensinar vocês a fazer um vai e vem, né? Para vocês brincarem. E eu quero que o projeto de vocês, né, de hoje, seja falando justamente sobre esse vai e vem. Eu quero que vocês façam, tá bom? Um projetinho pra tia, fazendo esse vai e vem, mostrando pra tia como é que brinca com ele, tá bom? E aí a tia vai atribuir, vai lançar uma nota pra vocês. A tia vai dar uma nota por esse brinquedo que vocês fizerem, tá bom? Esse é o nosso trabalhinho, tá bem? Que eu quero que vocês façam bem direitinho sobre o Dia do Meio Ambiente, reciclando, né, uma garrafa PET, né? Uma não, duas garrafas PETs, né? Basicamente. Então, vocês vão reciclar, certo? Essa garrafa PET, tá? Vão reciclar ela fazendo um brinquedo. Vocês vão se divertir, vão aprender e ainda vão salvar a natureza, né? Então, eu quero que vocês façam esse projetinho, tá certo? Que vai ser muito importante para a nossa aula de hoje. Vamos pegar duas garrafas PETs, fazer um corte no meio, tá bom? Deixando o espaço livre. Pega outra garrafinha e também faz um corte menor, onde fique 3 gominhos. E aí você junta as duas partes e passa a fita em volta, né? Tira a tampa, né? Como tá mostrando no vídeo, nas duas garrafinhas e deixa o espaço livre. E aí, depois que você fizer a cola, tá bom? Você colar as duas partes, você pode enfeitar elas, pintar, colocar fitinhas, né? Ali a gente coloca fitinhas, mas pode ser da maneira como você preferir, né? Pode enfeitar a borda da garrafa, né? Como vocês preferirem. Depois que tiver enfeitado, vocês vão passar uma linha, né? 2 linhas, na verdade, de 2 metros, tá? Cada uma das linhas vai ser com 2 metros. E aí vocês pegam 2 alças de fitas adesivas que não sejam usadas, né? Pode pintar, também decorá-las, né? Ou pode ser qualquer outra coisa que também sirva de alça. E aí tá pronto seu vai e vem, para você brincar e se divertir. Tia vai dar uma nota, certo? Por essa tarefinha de vocês, tá bom? E é isso, meus amores. Agora fiquem, tá? Com o restinho da nossa aula. Muito obrigada por assistirem essa aula, né? Muito obrigada por estarem aqui com a tia. Espero que vocês tenham aprendido bastante nessa aula. E é isso, meus amores. Um beijo e até a próxima. E para fixar os nossos conteúdos e saber da nossa conscientização, eu quero que vocês assistam o filme Lorax, tá bom? Que está disponível na Netflix e na Amazon, tá? É um filme sobre preservar a natureza e é muito divertido. Então assista esse filme maravilhoso. Bons estudos!